já estão mobilizadas, elas já vão atrás das pessoas que do interesse delas, que tratam das temáticas de interesse, então eu já achei isso um comportamento diferente e era irrecusável, então, o convite, né? Então, eu tinha que estar aqui com vocês, porque eu acho louvável, né? A presença de vocês aqui é algo realmente que já mostra uma distinção em termos de comportamentos de carreira, tá? Então, eu sou a Cíntia, eu sou psicóloga com mestrado em psicologia, dei aula desde 2004, eu iniciei na vida acadêmica, trabalhando com processos de aconselhamento de carreira para universitários, no consultório para adultos e adolescentes, e fora isso eu trabalho com o mundo corporativo, fazendo processos de gestão de pessoas. Então, ali a gente conhece diferentes realidades, né, de empresas grandes, empresas pequenas, o que é válido para elas nesse momento em que a gente está discutindo carreira. Então, sem a pretensão de passar para vocês uma coisa exaustiva sobre teorias de carreira, eu pensei em trazer alguns pontos que são essenciais para que vocês possam se movimentar na carreira de vocês, para que vocês deem um pouco de atenção, para que vocês tenham maior facilidade na hora de sair da universidade e ir para o mercado de trabalho. Eu gostaria que realmente a gente fosse batendo um papo, né? Vocês podem interromper a qualquer momento, não tem problema. Ai, quero dar um exemplo, quero fazer uma pergunta. Se sintam à vontade, vai ser um prazer estar com vocês, tá? Nesse jeito mais leve, mais interativo, mais divertido. Eu peço desculpa se em algum momento eu parar um pouquinho e perder o meu raciocínio verbal, porque eu tô com uma enxaqueca horrível, né? Então eu tô fazendo um esforço grande, mas é importante que vocês saibam que eu não vou desaparecer, eu só posso dar uma travadinha assim, mas eu volto, tá? Então vamos lá. Então a ideia é falar sobre, primeiro, agradecer às meninas e a vocês, contextualizar qual é o nosso objetivo. Pode passar, Nádia. Ela tá, pode passar a próxima. Então, sobre o que eu vou querer falar com vocês hoje? Sobre as mudanças que a gente tem na sociedade, longe de ser uma aula de sociologia, transformações do mundo do trabalho, perspectivas tradicionais e contemporâneas de carreira, a adaptabilidade de carreira, que é um conceito chave para que vocês consigam se movimentar em termos de mercado e ter fluidez na construção da carreira de vocês, e quais são os pontos que são considerados pela literatura como chaves para que uma transição aconteça de forma com menos percalços, com menos caos nesse movimento da vida da universidade para o trabalho, tá? Então, vamos começar. Bom, gente, vocês já devem ter, pode passar, Nádia, vocês já devem ter ouvido falar 300 vezes nessa sigla, o mundo VUCA, né? Que agora é o que a gente, ao menos da área de administração, da psicologia, da sociologia, a gente vem falando desse mundo que é tomado por uma velocidade completamente distinta em termos de mudanças do que a gente já teve em outras décadas. Então, quando a gente está falando de volatilidade, a gente está falando de, olha, é tudo muito dinâmico, tudo muda e se transforma rapidamente. Então, vocês vão dizer assim, uma indústria de processo, uma petroquímica, ela vai mudar rapidamente, ela vai se transformar numa velocidade com que talvez o varejo teve que fazer hoje, diante da pandemia? Talvez não, né? Nós temos ainda segmentos de mercado e tipos de empresas que elas têm necessidades diferentes dentro desse nosso cenário. Contudo, gente, todo mundo teve que se adaptar, porque a indústria de processo, ela ficou, produziu a matéria-prima e mandou para quem? Se a indústria não está produzindo, a indústria de bens não está produzindo, o que aconteceu? O que faz com o plástico lá, produzido pela Braskem? Entrega para quem? Então, vocês estão entendendo que tudo isso fez com que a gente tivesse que se adaptar.
diante de um cenário de incerteza. Ninguém sabe o que vinha pela frente. Vocês se lembram de março? A gente pensava, em maio a gente vai estar fora, em maio vai ter passado o coronavírus, em maio a retomada, o primeiro plano do governo de retomada das aulas, nós estamos no Natal, né? Então, assim, a pandemia é a coisa mais concreta que a gente pôde, assim, tornar esse mundo, essas concepções desse mundo, a coisa mais tangível que a gente poderia visualizar foi através da pandemia. A complexidade que a gente tem hoje, a gente tem muitas variáveis para administrar, para poder tomar decisões empresariais. Então, vocês vão entrar num mercado de trabalho que tem uma competitividade super elevada, que tu tem o mercado, né? Então, tu tem aí... Então, o que acontece a relação do Trump com a China? De que forma isso impacta lá a indústria onde vocês trabalham? A gente não sabe. Ninguém tem precedentes de como tantas variáveis, né, do próprio processo de trabalho, políticas ou econômicas, interferem e qual vai ser o desfecho disso. E é ambíguo, né, gente? O que a gente sabia, o que a gente tinha testado antes, eu tenho uma solução já mais ou menos programada, agora eu não tenho mais. Então, a gente tem, nesse cenário, tá, onde vocês vão se inserir, onde vocês já vivem hoje e vocês vão para um mercado de trabalho que ele tende a ser, poderíamos dizer, até um pouco mais potencializado isso. Alguns dizem que o coronavírus trouxe, assim, a real dimensão desse mundo VUCA, da intensidade e da efemeridade com que as coisas assumem. E é aí que vocês vão trabalhar. Vocês estão entendendo como é que isso chega em vocês? Então, eu vou ter que tomar soluções de modo mais dinâmico, eu vou ter que entender o que está acontecendo no mundo, eu tenho que ser um profissional plugado, porque senão eu não dou conta desse mundo, e aí a empresa vai rescindir o meu contrato. Pode passar, Nádia. Bom, antes desse mundo VUCA, antes do século XXI, a gente tinha uma tendência que era ter carreiras lineares, né? Carreiras chamadas tradicionais. A pessoa entrava lá como menor aprendiz, aí ela terminava o ensino médio, ela entrava como estagiária, depois ela fazia trainee, até um dia que ela chegava como presidente. Aqui na Dana, uma empresa aqui no distrito de Gravataí, quando a gente fez um programa lá de diálogos de carreira, muitos tinham 40 anos de empresa. Eles estão lá desde que eles eram meninos. Isso é o comum, hoje em dia? Isso é o que vai acontecer provavelmente na carreira de vocês? Provavelmente não. Essa carreira linear com o movimento dessa carreira, ele era ditado por quem? Ele era ditado pela organização. A organização dizia, você sai do estágio 1 para o estágio 2, porque você atendeu algumas características, você atingiu alguns requisitos. Então, o profissional, esse profissional que viveu aí a década de 70, 80, início dos anos 90, ele fez o quê? Ele tinha mais ou menos um percurso prescrito. Eu não vou dizer que era mais fácil, tá? Mas ele tinha uma direção. Ele tinha um caminho que, se ele fosse alcançando aqueles objetivos e resultados, ele sabia onde é que ele ia chegar. E aí ele ia permanecer por muito tempo dentro da organização. Esse é o cenário de hoje? Não mais. Mas existem empresas que ainda mantêm esse tipo de estrutura de carreira, que mantém algo mais engessado, algo mais moroso em termos de desenvolvimento e mantém essa linearidade. Pode passar, Nádia. Bom, o que as carreiras contemporâneas pregam hoje em dia? Se antes a gente tinha aquele profissional que esperava o movimento do mercado o movimento da empresa de dizer qual o próximo passo que ele tinha que fazer, o que as empresas de hoje esperam é um profissional protagonista, que ele tenha clareza do que ele quer, que ele tenha confiança e ele saiba a direção para onde ele está indo.
de uma forma muito mais autônoma, em que ele vai bater lá na porta do RH e vai dizer, olha só, eu gostaria de trabalhar numa área X da empresa, que não é a que eu atuo. O que eu tenho que fazer para ir para lá? Esse tipo de pergunta não era esperado nas décadas passadas, mas é esperado do profissional hoje em dia. Então, é um profissional marcado por autogestão. Ele vai em busca do que faz sentido para ele, do com que ele se conecta. As empresas estão cansadas, gente. Se vocês querem um recado, elas estão cansadas de ter que, sabe, empurrar o profissional para que ele olhe para o mercado, para que ele aprenda o que vem vindo de novo. Elas não querem isso. Elas querem um profissional atento, ativo, que antecipe as coisas. Essa é a expectativa dessas empresas. As pessoas também mudaram. O trabalho, ele é super importante na nossa vida, mas as pessoas começaram a repensar aquela velha cisão, a minha vida pessoal e o meu trabalho são coisas distintas, e aí eu me aborreço por muito tempo no trabalho e tento ter uma vida relativamente satisfatória do ponto de vista pessoal. Será que é isso que vocês querem? Para a vida, para essa noção de que a vida passa tão rápido, de que não é isso que a gente espera mais. O nosso trabalho tem que trazer prazer, o nosso trabalho tem que acrescentar, o nosso trabalho tem que dar motivação, o trabalho tem que te fazer vibrar, porque senão não tem sentido a gente estar 8, 12 horas, às vezes, envolvido num projeto laboral que não faz sentido para a nossa vida. Então, essa ideia de segmentar trabalho e vida pessoal não é mais o que as pessoas esperam hoje em dia. As pessoas querem ter uma aproximação, uma concordância, cada um no seu espaço, obviamente, mas com os dois significam espaços de satisfação e crescimento. As pessoas não, as empresas e as pessoas querem ter autonomia frente ao seu aprendizado. A empresa não quer mais ficar te dizendo, faz um MBA de tal coisa, faz um mestrado em tal linha, faz isso ou faz aquilo. A empresa, ela espera que o cara tenha o seu projeto e que ele saiba para onde ele vai ir. E o que ele tem que estudar. E que nem sempre ele vai te dar investimento. Né? O início das educações corporativas eram aqueles processos assim, eu pago 40% da tua faculdade. Nem toda empresas bem grandes conseguem fazer isso. E é válido, enfim, eu não vou dizer que isso é ruim. Agora, nem todas as empresas conseguem fazer isso. E aí está na mão de vocês também guardar um recurso financeiro para poder fazer esse investimento permanente em aprendizagem. Tem pessoas que nem eu digo, tem gente que é assim, ele é movido por mudança. Se tu disser para ele que abriu uma planta nova da empresa em outra cidade, ele vai dizer, tem como ir para lá? Porque ele gosta da movimentação, ele gosta do novo, ele gosta de trocar de cidade. Aquela pessoa que quando a gente conversa com eles, tu nem sabe quantas mudanças eu já fiz, quantas casas eu já tive. E aí a gente olha, né, eu tive 2 casas. Eu fico pensando, ele teve 10, né? Porque ele já foi para muitos lugares. E tem outra perspectiva, gente, que é a mobilidade psicológica. Tudo bem, eu tive 2 casas, mas quando eu trabalhava na Ubra, eu trabalhava em todas as Ubras da região sul, menos Santa Maria aí, né, obviamente. Mas eu digo, nas principais eu estava em 4 unidades. Isso que significa, eu tenho a disponibilidade de ir para um lugar para o outro, não só fisicamente, mas como eu tenho uma perspectiva de aceitar essa mobilidade do ponto de vista mais conceitual, do ponto de vista mais... como é que eu lido melhor com esse processo de mudança. Eu não travo, eu não fico incomodada, eu não fico resistente. Mas as pessoas, as carreiras contemporâneas, e aí a gente fala dos modelos de carreira mais caleidoscópicos. Essa que eu falei antes para vocês são as carreiras sem fronteiras, conhecidas. As pessoas elas se movimentam, elas trocam de área, elas trocam de lugar, elas trocam de perspectiva de trabalho, elas são fluídas nesse sentido.
As carreiras caleidoscópicas, que são bem presentes em alguns grupos de profissionais hoje em dia, são pessoas que elas querem um desafio importante, elas querem uma meta complexa em termos de carreira, elas buscam algo em termos de bem-estar na vida pessoal e na vida privada. Elas não querem necessariamente ter que abrir mão das suas necessidades pessoais, do contato com seus filhos, dos seus investimentos em estudo. São pessoas que estão pensando um outro balanço. Então, elas querem fazer algo que tenha muito senso de propósito, que realmente desafie profissionalmente, mas que não seja em detrimento, né, o espaço público e privado, que ele possa conversar, que as pessoas possam transitar, né, de uma forma mais integrada na sua vida. Bom, e vocês devem pensar que antigamente, eu digo antigamente, na idade do meu pai tem 81 anos, só para vocês terem ideia, e ele dizia, como é que minha filha já trocou tantas vezes de emprego? Isso é muito esquisito. Ele trabalhou 23 anos num banco. E é isso, e se vocês conversarem talvez com os avós de vocês, porque vocês são de outra geração do que a minha, vocês vão ver que é assim também. Eles pensavam uma vida, uma organização, até que a morte nos separe. E não é mais assim. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com inúmeras transições. E as transições, elas podem ser boas ou mais complexas e difíceis, dependendo de como a gente vai lidar com elas, de que comportamentos a gente vai expressar diante dessas mudanças. Mas essa é a vibe do momento, como vocês dizem, né? O real oficial, agora eu tenho uma cliente que diz, o real oficial é a mudança, né? Sentiu, tipo, o real oficial é a mudança. De monotonia, de perspectiva de repetição, de uma perspectiva muito duradoura dentro das organizações, e isso não é necessariamente o cenário da maioria, para a maioria dos trabalhadores que a gente conhece, tá bem? Então, primeiro ponto de partida, primeira reflexão para vocês, quem eu sou nesse cenário? Como eu lido com isso? Né? Eu tive colegas que nunca, eles trabalharam 30 anos da Ubra, eles trabalharam 30 anos no mesmo lugar, eles falaram assim, tu trabalhou 10 e tu conheceu muito mais unidades do que nós. Por quê? Porque é um jeito diferente de se relacionar com isso. É uma construção de carreira diferente e a gente vai falar sobre esse tipo de construção agora. Né? Então, quando eu tenho essa maior facilidade de me adaptar, eu estou mais preparado para esse futuro profissional que vem pela frente. Pode passar, Nádia, por favor. Até aqui tudo bem, gente? Então, agora eu vou entregar para vocês, assim, uma dica. São várias aí dentro dos próximos slides, mas a gente vai falar de um comportamento essencial para dar conta do século XXI. Existem pesquisadores na minha área, pessoal da Europa, que eles pensaram o seguinte, vocês sabem o que aconteceu na Europa, né? Em 2004, agora, a gente já teve aí crises importantes. E lá não tem. Vocês devem conhecer alguém que mora lá, não tem. Assim como no Brasil, não tem emprego para todo mundo. Só que isso não era a realidade dos países europeus, concorda? Antes todo mundo era criado para ter um emprego, assim como meu pai. E trabalhar por longos anos naquela corporação ou em outra, porque teria emprego. Emprego. Hoje em dia, a gente tem que falar de trabalho, não mais emprego. Trabalhos são projetos que eu me engajo. Começo um, procuro o outro, já vem outro adiante. Só que isso requer comportamentos diferentes, um jeitão. A pessoa que vai procurar um emprego para a vida toda, ela tem um jeito de funcionar. E a pessoa que vai se adaptar a esse cenário de ter diferentes projetos e trabalhos ao longo da vida, ela precisa de comportamentos diferentes.
E aí os pesquisadores se deram conta que eles nunca tinham ensinado as pessoas sobre quais seriam esses comportamentos. Eles começaram a se questionar, tá, mas só um pouquinho. A gente está acostumado a ajudar uma pessoa a escolher uma carreira. Só que a carreira que ele escolheu hoje, daqui 5 anos, talvez ela não exista mais. Ou talvez o que ela aprendeu na faculdade já não seja mais viável. Eu não vou me arriscar aqui dar tantos exemplos da engenharia química, porque eu nunca tive um cliente da engenharia. Tive uma cliente da engenharia química, tá? E ela queria sair de uma empresa que era dentro do polo petroquímico. A gente tem as que fazem serviços de manutenção, que são as, como é que a gente chama dentro? Enfim, as empresas que fazem parte e a central, que era a Braskem. Ela queria ir para a Braskem. E aí ela queria fazer esse processo seletivo. E ela me dizia, tá, como é que eu vou fazer isso, Cíntia? Como é que eu vou conseguir isso, né? E a gente conseguiu isso através de rede de relacionamentos. Então, assim, não que ela foi indicada por alguém, mas ela teve que aprender a se movimentar. Porque dentro do mercado dela, estava muito acostumada que as pessoas se movimentavam por hard skills. Ou seja, eu tenho uma alteração na planta, eu tenho um processo novo, quem é que conhece esse processo? Quem domina isso? Vou lá chamar o fulano. Só que ela não tinha mal, estava há 20 anos dentro da mesma empresa, sem fazer nenhuma conexão. Então, ela estava funcionando como um profissional do mercado anterior, não como um profissional do mercado atual. E aí, eles, né, os caras pensaram assim, a nossa Europa tá igual a ela. Se a gente for, os caras se deram conta, as pessoas não sabem procurar trabalhos, as pessoas sabem procurar um emprego para ficar 20 anos. E se não tiver esse emprego, o que eles vão fazer? Então, eles começaram a dar aulas sobre carreira para as criancinhas, gente, lá no jardim de infância. Não para a criança escolher algo, mas para a criança poder ter uma noção do que é o trabalho, para a criança ter uma visão de o que tem dentro daquele trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um afilhado, o Murilo, ele tem 8 anos, e ele dizia, eu quero ser lixeiro. A mãe dele quase surtou. Eu disse, Cátia, quer ser lixeiro? Então vamos lá, vamos pesquisar como é ser lixeiro. Ele, corre, Dinda. Eu, como assim corre? Corre e pega o quê? Ah, um saco. Eu digo, o que tem nesse saco? Não sei. Vamos lá ver onde é que está o saco? Vamos. Ele foi até o lixo, ele viu que o lixo tinha um odor desagradável, né, que era pesado, que podia se cortar. Ou seja, ser lixeiro não era ficar correndo pela rua. Tinha uma outra complexidade que ele não visualizava. E é isso que a gente tem que fazer com os pequenininhos. E mais ou menos o que a gente faz com os pequenos é o que a gente faz para o resto da vida, vocês vão ver. Então, eles começaram a educar as crianças no jardim de infância, para poder crescer pessoas com uma visão mais otimista e com mais informação sobre o mundo do trabalho, para dar conta. E esses caras chegaram num conceito. Pode passar, Nádia. Qual foi o conceito que eles encontraram? Eles formularam um conceito-chave que se chama adaptabilidade de carreira, que ele é composto por 4 dimensões. Hoje eles discutem uma quinta, isso aí está em construção. Mas, se eu tivesse que dar um recado para vocês, vocês querem ter sucesso para lidar com esse mundo VUCA, desenvolvam ao máximo essas 4 competências, né? Tipo assim, esses 4 fatores do conceito de adaptabilidade. O que é a adaptabilidade? É a prontidão para tu conseguir lidar com as transições que se apresentam. A transição de vocês, da formatura para o mercado de trabalho, é uma transição esperada? Sim. A gente espera que vocês saiam e que vocês vão trabalhar, ou que vocês vão fazer mestrado. Essa transição, ela vai ocorrer. Agora, quantas pessoas foram demitidas agora na pandemia? Sem a menor previsão, porque fechou a indústria, porque não vende mais, porque o mercado, o varejo está fechado, não tem para quem vender. Eles entraram aqui, quantas empresas entraram em layoff, né? E todo mundo ali, e talvez muitos desempregados. Isso é uma transição inesperada.
Ou outra transição inesperada e positiva, vamos que vocês conheçam alguém pelas redes sociais e vocês queiram mudar de vida, de lugar no mundo. É uma transição imprevista, concorda? E vocês talvez tenham que deixar um trabalho e vocês vão ter que começar tudo de novo num outro lugar. E tá tudo bem. Se vocês tiverem essas dimensões desenvolvidas, isso vai acontecer. Então, eu vou contar para vocês um pouco como vocês poderiam cuidar dessas dimensões ao longo da carreira de vocês, desde a graduação, tá? Preocupação com o futuro. É horrível esse nome, né? Porque é uma tradução do inglês. Então, para a nossa cultura de preocupação, a gente está tenso, né? A gente está nervoso. Mas aqui não é a ideia. Aqui a noção é de preocupar-se do futuro. Então, é super difícil quando a gente é adolescente e criança, porque a gente tem uma visão imediatista. Eu quero algo que vai acontecer amanhã, né? Quando a gente está na faculdade, não é tão diferente, porque a gente vive meio que o ciclo do semestre e a gente quer resolver rapidamente o quê? O próximo estágio, a prova, é o que está ali. E a gente esquece de que a gente já está construindo uma trajetória profissional. Eu costumo dizer que eu não sei como eu vivi isso, gurias e gurizes, tá? Qual era a nossa grande preocupação? Era terminar o semestre de 34 créditos, com aquele professor horroroso que todo mundo ia rodar de psicopatologia. Ou para nós, o que era mais complicado, era a parte, talvez para alguns, de neuro, estatística, aquilo que não é o cerne da psicologia. Tá? Tinha que vencer essas coisas para ir adiante. E aí tu esquecia, tá, e tudo que tu talvez tenha decorado, ou talvez o que tu não tenha aprendido direito, tu não percebeu isso. Tu não conectou isso com o teu futuro. Então tu viveu o semestre. Não vivam o semestre. Vivam o semestre aproveitando tudo e fazendo uma conexão com o futuro. Olhem para frente e pensem, isso que eu estou aprendendo hoje pode me ser útil dentro de qual etapa do meu projeto profissional? Ou seja, tentem esticar a noção de self de vocês. Quem vocês são? Quem vocês, sabe aquelas capas de revista? Eu sou contra isso, mas eu vou dizer, quem vocês serão daqui 10 anos? Daqui 5 anos? Qual profissional? O que eu quero estar fazendo? Isso não significa, gente, que vocês não vão mudar de projeto, que vocês não vão ressignificar esse projeto, mas vocês têm que ter uma noção de futuro. Por quê? Vocês vão traçar um objetivo, estabelece um propósito de carreira, vai em busca dele e, na medida que tu vai experimentando, talvez tu vá revisando esse planejamento e vai incorporando novas metas e novos objetivos. Se tu vai construindo isso, tu chega numa entrevista de estágio, o cara te faz aquela pergunta, tá, mas por que tu quer vir para essa empresa? E aí, o que eu escuto enquanto entrevistadora é o silêncio. O cara não abriu o site da empresa, ele não sabe o que ele quer naquela empresa. Eu tenho universitários que a gente entrevista assim como a gente tem universitários super articulados, a gente ainda tem uma grande parcela que está muito focada no semestre e não conseguiu pensar que ele já está construindo a sua transição. Então, pensem muito, né? Avaliem o que vocês querem fazer, construam objetivos para metas de curto prazo, que é 1 ano, de médio prazo, de 2, 3 anos, e acima de 4 anos são as metas de longo prazo. Controle. Essa eu vou dar um exemplo que vocês jamais vão esquecer. Qual é o professor mais horroroso aí? Não precisa me dizer o nome. Tá? Só um pouquinho, gente. Está começando a ventania aqui. Vamos torcer que não venha um temporal neste momento e a gente desapareça, tá? Então, assim, um professor muito difícil. Não está querendo fechar essa porta. Deu. Não deu. Deixa assim. Um professor muito difícil. Muito complicado. Talvez vocês digam que vocês não passaram no semestre ou não passaram na cadeira porque a prova dele era horrorosa. Eu ouvia isso sempre.
A aula do fulano é péssima, horrível, não tem como, tem que decorar tudo, que nem vocês estavam falando, tem que saber tudo, que eu não sei o que é o tudo de vocês, mas tem que saber tudo, tá? E aí o coitado dessa vítima, esse cara que é o responsável por isso. Não. O responsável, ou aquela história assim, ó. Ah, eu trabalho, prof. Eles adoravam chamar de prof. Prof, eu trabalho, então eu tenho a casa, eu tenho a aula e eu tenho o trabalho. E eu dizia, tá, e daí? E eles me olhavam, que horror. Eu dizia, sim, essa é uma escolha tua. Ela é uma escolha tua e tu vai ter que te virar nos 30, tu vai ter que te organizar para isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, não adianta sentar na sarjeta e chorar, esperando um cenário mais favorável. Vocês estão nesse cenário. Vocês são os agentes disso. Vocês têm que assumir o controle. O controle é com vocês. Vocês vão ditar as coisas como vão acontecer. Elas dependem de vocês. Não é a faculdade que não abriu o estágio, não é o professor que fez. Tá, o que eu fiz? Eu não estou dizendo que as outras instâncias não têm a sua parcela de responsabilidade nisso. Tem. Mas quando a gente entende que muita coisa, né, o que está na minha mão eu posso fazer e fazer diferente e mudar, talvez isso nos dê uma perspectiva diferente. A outra dimensão é, geralmente, eu diria assim que geralmente eu costumo usar esse nome mesmo, o nome da dimensão, curiosidade. Ser curioso não é ser fofoqueiro, porque às vezes a gente diz, né, na nossa cultura, essas palavras, tá, é um fusqueiro, né, tá sempre lá atrás. Peguem essa imagem desse cara que sabe tudo, que ele vasculha tudo, que ele sabe. Vocês não têm um amigo que ele sabe todos os estágios que saíram, ele sabe as vagas de estágio remunerado, os melhores que tem. Ele sabe quais são as oportunidades de publicação de paper, em qual grupo de pesquisa isso está rolando, quando vai ter bolsa. Ele sabe como é que faz a prova do mestrado, ele está no 4º semestre. Aí tu olha assim, irritante. Como sabe tanto e eu não sei a metade? Copiem o comportamento dele. O comportamento dele é excelente em termos de carreira. É buscar informações. Eu só posso tomar decisões de carreira na medida em que eu tenho informações sobre as carreiras que eu busco. O que é necessário para eu alcançar, para eu atingir aquele propósito? Eu tenho que saber quais são as competências, eu tenho que saber as características do mercado. É fundamental esse conhecimento. E isso é uma busca ativa. Vocês têm que... Eu nunca vi, às vezes lá na faculdade a gente colocava no mural as coisas, simplesmente, gente. Tu não viu no mural? Não. Sabe? Mural. Tá do lado da sala dele. Ele não leu. Né? Então, assim, mudem isso. Conversem com as pessoas, vai numa palestra. Eu atendo uma menina que ela diz assim, Cíntia, eu tive o meu primeiro emprego porque eu fui numa palestra, eu não fazia a menor ideia de quem eram aquelas pessoas no direito, e ela foi lá e se apresentou para as pessoas que eram os advogados, donos dos escritórios, e ela conseguiu um emprego naquele dia. Porque o cara olhou para ela assim, ela foi lá, se apresentou e disse, olha, eu estou estudando tal matéria, eu tenho interesse por isso, eu gostaria de aprender tal coisa, e eu queria saber o que tem no teu escritório, em termos, né, de processo, se tem uma possibilidade de fazer uma observação, se tem uma possibilidade de fazer um estágio não remunerado, que eu queria aprender. Ou seja, ela foi lá. Só que para fazer isso, gente, ela precisa da dimensão de baixo. Concordam? Confiança, autoeficácia. Vocês já viram pessoas que, por alguma razão, elas não acreditam em si? Pode ser baixa autoestima, pode ser um auto-boicote, alguma complicação em termos de vida que ela vai ter que reestruturar para ir adiante do que ela quer. É necessário, gente, confiança. Como é que vocês adquirem confiança? Imaginem eu dentro de um laboratório de química, o que iria acontecer? Uma explosão. Ou ia me queimar, eu ia machucar alguém, alguma bobagem desse tipo eu ia fazer. Por quê?
porque eu não sei fazer. Agora, se eu fosse com vocês me ensinassem, sei lá, uma experiência simples, e eu entrasse na faculdade, e eu fosse fazendo os estágios, eu fosse experimentando, o que tem de acontecer? Qual é a probabilidade em termos da minha confiança? De que ela aumente. Então, os estágios, né? Vocês terem um planejamento, vocês entraram na faculdade, vocês viram quais são as áreas possíveis de atuação. Usem a curiosidade de vocês, experimentem ao máximo as áreas antes de decidir o que vocês querem fazer, porque essa experiência vai permitir com que vocês testem o autoconceito de vocês. Ou seja, quem eu sou naquele lugar fazendo aquilo. Eu vou ter um pequeno experimento da minha vida profissional. Eu vou ter uma pequena, um extrato de como poderia ser se eu executasse aquilo todos os dias. E aí eu vou perceber quais são as habilidades que eu tenho, o que eu consegui implementar ali. E isso vai fortalecer a minha confiança. Ok? Então, planejem o futuro, olhem para frente, visualizem tudo que vocês querem experimentar, coloquem isso no papel em termos de meta, assumam o controle por isso, busquem todas as informações possíveis com pessoas na internet, vasculhem o mundo para poder saber o que é necessário para essas experiências que vocês querem, que vocês desejam construir e experimentem para testar esse autoconceito e, com isso, ir fortalecendo a confiança de vocês e fortalecendo o sentimento de autoeficácia. Profissionais que têm, quanto maior for, mais desenvolvidas forem essas dimensões da adaptabilidade de carreira, o que vai acontecer? Maior a probabilidade de inserção. A transição, ela acontece de um modo mais fácil. Por quê? Ele sabe para onde ele quer ir e consegue responder. Ele tem as informações necessárias de onde está o trabalho que ele gostaria. Ele acredita no potencial dele e ele consegue, numa entrevista, né, resgatar as experiências que ele tem para construir uma narrativa com aquele entrevistador, mostrando que ele é capaz de fazer aquilo, né, para o cargo o qual ele está sendo contratado. Ok? Podemos passar? Bom, a transição para a universidade de trabalho, existem alguns 4 elementos chaves para que ela possa acontecer, tá? Então, isso é uma das referências que eu usei, gente, não é a única, mas eu concordo com ela e eu entendo que são fatores bem fortes que tendem a facilitar essa transição. O contexto acadêmico e o mercado é o que eu acabei de falar para vocês, né? A minha história, o que eu vivi em termos da vida acadêmica e a situação do mercado, como ele se apresenta, elas terão influência na minha transição. Não tem como ser diferente. O mercado agora está aquecido ou está em recesso? A gente tem uma recessão. Por quê? Porque a gente tem aí uma crise econômica importante, né? A gente tem uma situação política delicada. Então, tudo isso, o mercado fez o quê? Tá todo mundo a gente está abrindo, tem novas indústrias abrindo, tem novas, o varejo está crescendo. Não, a gente vê um cenário bem comedido, um cenário bem controlado nesse momento, e as pessoas estão tentando o quê? Sobreviver com o que elas têm, tá? Então, a gente analisa se o mercado ele está mais positivo ou mais retraído para essa inserção. O que vai me ajudar a lidar com esse mercado que ele é incerto e instável? A adaptabilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, nessa dimensão, é trabalhar os conceitos de adaptabilidade. O outro fator é contexto social, o próximo, identidade e relação com a universidade e trabalho, tá? Eu vou falar um pouco do contexto social, porque ele é muito importante para vocês nessa transição. Pode passar, Nádia. Bom,
Quando a gente avalia as nossas relações, pensem nos amigos de vocês, na família, em quem faz parte da rede social de vocês. Tem pessoas que vão nos dar suporte emocional, que nos dão colo, que nos apoiam, que nos incentivam, não é isso? Tem gente, Santa Maria, todo mundo era aí de Santa Maria ou tem bastante gente que veio de fora, Nádia? A Nádia ou a Júlia me respondam. Acho que tem gente de fora também. Na própria FSM tem várias pessoas que são da região, tem gente de outros estados até. Essa é o que eu sempre ouvi falar, né? A Santa Maria é uma cidade universitária, vem gente de tudo que é lugar. E aí, Santa Maria é uma cidade que tem por si só um monte de atrativos para eu passar o ano. Assim, dá para comparar com o volume de coisas que dá para tu conhecer em São Paulo, em Nova York? Não, ela tem muito menos. Ou seja, eu vou precisar das pessoas. Eu preciso de integração social. Eu preciso de gente para me divertir, né, gente? Então, assim, pensem que ter amigos, ter vida social, isso enriquece a nossa saúde mental. E é importante que a gente tenha, sabe, aquele do amigo que sabe tal coisa, que pode nos... Não é uma visão interesseira no outro, mas é circular e transitar com amigos, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês que eu tô bem chocada. Assim como as gurias me descobriram, eu tento descobrir um monte de gente no LinkedIn para me ajudar nos processos de orientação profissional. E aí eu estou atrás de um engenheiro agrícola ou de um agrônomo. Vocês acham que eu consigo falar com eles? Eu já mandei mais de 10 convites pelo LinkedIn, mais de 10 e-mails, WhatsApps. As pessoas retornam? Não. E aí o que fica reforçado para mim? A ideia de que engenheiro não gosta de gente, né? Porque, olha só, não dá para ser fluido, não dá. Qual é o problema do cara trocar uma informação? Qual é o problema de eu estar aqui com vocês hoje? Só tem a ganhar. No máximo, você dizer, olha, o que ela falou eu já sabia. Mas eu conheci outras pessoas, ou o que ela falou eu não tinha pensado. Pode ser que amanhã eu implemente algo diferente. Ou pode ser eu não gostei dela. Beleza, tem outros. Né? Não tem problema, mas é circular no mundo. Então, por favor, não como esses engenheiros que eu cruzei. Cuidem da vida social de vocês. Cuidem da interação. Valorizem ir no aniversário. Eu sei que esse ano tá difícil, mas vai no aniversário virtual. Chama o teu amigo que está em outra cidade. Conversa com as pessoas. Os nossos amigos, a família, ou eles, amigos, família, colegas, protegem a nossa autoestima, né? Porque eles cuidam, eles sabem o que a gente faz bem. Então, ter um ouvido atento ao que as pessoas validam em ti, o que as pessoas percebem, checa isso em ti. Olha, ele disse que eu sou legal por isso, ele disse que eu faço isso de um modo bacana. Conversa e analisa em ti como é aquilo. E cuida como uma joia. Cultiva isso para que isso seja percebido pelos outros também. Porque isso é um atributo importante teu. Tem pessoas que nos ajudam com informações. Pessoas que sabem, elas ou sabem, não, com certeza, tem gente que sabe mais de química do que vocês. Tem gente que sabe mais de estágio do que vocês. Tem gente que sabe mais da vida do que vocês. Não é? Então, tem gente que sabe usar como é que eu vou dizer? Um sistema de computador que vocês não sabem. Vou tentar fechar de novo, gente. Tem gente que não sabe fazer um programa estatístico. Tem gente que tem habilidade, sabe, sei lá, eu organizar uma festa, sabe, encontrar os amigos. Quantas coisas as pessoas têm de informações diferentes de nós, né? E podem nos contribuir, podem nos trazer aí, nós podemos aprender com essas pessoas. E a gente não pode esquecer de que a gente precisa de ajuda tangível também. Vamos supor que vocês queiram fazer uma seleção para trainee. Hoje em dia, talvez eles descubram que seleção para trainee pode ser online.
depois da pandemia. Antes não era. Então, eu quero trabalhar numa indústria grande lá em São Paulo. Tu vai ter que comprar uma passagem, tu vai ter que reservar um hotel, tu vai ter que ter dinheiro para comer, e tu diz, eu sou estagiário. Beleza. Quem é que vai me ajudar? Talvez, quem são as pessoas que fazem parte da rede de vocês que pode dar uma ajuda de, sei lá, eu empresto o cartão de crédito para comprar a passagem, te dá as milhas, as milhas que ele tem para que tu possa ir, né? Eu preciso de gente que vá me ajudar a escrever um currículo se eu não sei escrever, parceria, entendem? Porque talvez vocês precisem disso. Né? Ou um amigo que tu possa ficar lá, vou dormir em São Paulo na tua casa, porque tu vou fazer um programa de trainee, vou ficar aqui uma semana, tá tudo bem? Né? Então, essas coisas, é importante a gente mapear a nossa rede. Façam uma lista, eu dizia para os meus alunos assim, ó, peguem um papel e façam uma lista com os nomes das pessoas que poderiam, que fazem parte ou poderiam auxiliá-los nesse projeto profissional. E aí, lista. Sabe qual era a conclusão que eles chegavam? Eles tinham 5, 10 nomes. Quem eram esses nomes? A mãe, o pai e a avó. Daí já tinha 5 da família. E mais uns 5 da aula. E eu e algumas listas fazia parte. Eu e outros professores. Todo mundo do mesmo lugar. Todo mundo... né? Ou da família, ou da universidade. E aí? Cadê a diversidade? Então, tem que circular. Vocês têm que cuidar da qualidade da rede profissional, de rede de relacionamentos, né? De vocês, para que vocês tenham bastante gente que venha cumprir essas funções. Isso é tão importante que não é nesse texto apenas que relacionamento faz diferença, tá? Não sou eu, eu já querendo passar, é a Nádia, por favor. O automático. Nesse livro, eles apresentam um modelo de transição que seria composto por 4 S's. Eu não vou falar dos 4, eu vou só me referir a suporte de novo, tá? Por quê? Pode passar, Nádia. Porque eles dizem o seguinte, se eu tenho que ter pessoas que me ofereçam suporte sobre sentimentos positivos acerca de mim mesmo. Como é que eu consigo isso? Quando eu tô chateado, ligo para alguém, deu um problema no trabalho, fiz uma apresentação, quero compartilhar. Pô, alguém pode me dizer alguma coisa boa, alguém pode segurar as pontas comigo, alguém pode me dar força e encorajar. As informações que eu também falei antes, te trazer informações. E tem gente que vai trabalhar para vocês, para que vocês entrem para o mercado. Porque eu não posso ter pessoas só do meu nível profissional. Porque senão vocês vão se matar, né? Imagina, tem uma vaga e 20 de vocês querem a vaga. Acabou de dar uma piscada na luz aqui, não se assustem, tá? Mas eu tô terminando. Então, tem 20... Vocês vão fazer o quê? Vão fazer aquele filme, o corte, ou eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. El Método em espanhol, e eu não me lembro como é que é em português. Eles mataram as pessoas, né? Para chegar, avançar no processo seletivo. Então, eu preciso de gente com diferentes níveis profissionais, com diferentes... Essas pessoas, elas têm que ter redes diferentes, porque elas vão saber de outras oportunidades que podem ser úteis para nós. Então, quanto mais heterogênea, quanto mais diversificado, talvez mais fácil vai ser eu me inserir. E as práticas, né, as ajudas práticas instrumentais ali que eu estou falando, elas são para quê? Para ficar, se vocês têm filho, quem é que fica com o filho de vocês enquanto vocês vão numa entrevista? Quem é que te dá uma carona se tu tá com a perna quebrada para ir na entrevista e não é online? Quem é que te empresta um livro porque vai cair tal coisa naquele concurso que tu quer fazer? Ou seja, cuidem da rede,
cuidem das pessoas. E isso, gente, não é ser interesseiro. Por mais que vocês tenham diferenças em termos de gostar de estar mais próximo ou distante de pessoas, vocês precisam cultivar uma rede, os vínculos de vocês. Para a sua saúde mental e é o que vai ajudar. A gente vê que as pessoas que têm uma rede mais empobrecida, com menos dessas funcionalidades atendidas e com um número menor de pessoas, elas têm mais dificuldade. Isso não significa que tem aquela coisa lá hoje é os seguidores, né, do Instagram. Tem 60 mil seguidores. 60 mil seguidores, talvez nem 1000 saiba quem vocês são, né? Assim, não é desse número que eu tô falando. É um número de qualidade. Um número de relações que sustentam, né, a vida de vocês, o emocional de vocês, pelas trocas. Porque assim como essa pessoa faz, vocês também estão disponíveis. A regra do networking se eu estou presente na rede de alguém, eu tenho que pensar o que primeiro eu faço por ela. Vocês estão entendendo? Essa é a lógica. Primeiro, antes de pedir qualquer coisa, primeiro eu estou à disposição. Depois fica mais fácil eu tentar que uma necessidade minha seja atendida. Mas eu preciso primeiro entregar o que eu sei fazer, contribuir com o outro. É uma troca, é um compartilhamento. Ok, Nádia, pode passar. Bom, a terceira dimensão, para uma boa transição, gente, eu preciso ter uma identidade construída. Eu preciso ter um projeto profissional. E isso a gente chama no Life Design de autoconceito ou de narrativa de carreira. Eu preciso saber claramente como que eu construí e quais significados eu construí ao longo da minha vida. Então, peguem um papel em branco, façam uma linha de vida e coloquem os fatos marcantes para vocês. E olhem aquilo. Quem eu sou? Como é que eu lidei com aquilo? O que era importante para mim ali? Quem é que estava envolvido? O que eu fiz? O que era importante para mim alcançar naquele evento? Pense sobre si. Tá? Um processo de aconselhamento de carreira, ele vai te ajudar muito a ter essa visão clara de quais são as tuas necessidades, de quais são as expectativas que tu tens, né, na vida, quais são os significados que tu dá às experiências, como que tu enfrenta essas experiências. Eu preciso saber isso. Eu preciso ter uma noção clara de self, né? Saber exatamente quem eu sou, o que eu quero. E o que eu quero na vida não é só o que eu quero no trabalho. O que eu quero nos diferentes papéis. Então, pode passar o próximo slide, Nádia, por favor. Ali, gente, essa noção de autoconceito, quem eu sou em cada papel, qual é o papel que é mais importante para mim. Vocês já viram aquelas situações que a pessoa diz assim: eu não sei se eu fico no meu trabalho, peço transferência ou acompanho a pessoa com quem eu namoro para outra cidade. Isso tem a ver com saliência de papel. Qual é o papel mais importante para mim? Né? Tarefas vocacionais. Aquilo que eu falava da criança brincando é uma tarefa vocacional. Ele tem que brincar e ver o que significa ser lixeiro. Né? Vocês estão aqui ouvindo uma palestra, vocês estão se conectando com o que é importante para o mercado. Isso é algo que faz parte dessa preparação. A adaptabilidade de carreira que eu falei, quais são os valores de vocês? Interesses é o que vocês gostam. Qual é a maturidade profissional, né? Vocacional, no sentido, eu estou disposto a encarar o que vem pela frente com a seriedade, com uma posição adulta, eu ainda estou, né, evitando os compromissos de uma vida adulta. Eu tenho indecisão em por que e como eu as resolvo. Quais são as minhas habilidades, o que eu entrego. Então, um processo de aconselhamento. A construção de uma identidade, ela tem que dar conta de tudo isso. Vocês têm que ter todas essas informações na mão.
Vocês têm que ser os agentes da carreira de vocês, não o entrevistador te deixar numa saia justa porque tu não sabe. Né? Vocês têm que ter preparado isso fortemente como tema de casa para poder saber, então, por que eu estou indo para tal projeto? Porque eu tenho uma visão clara de mim mesmo. Próximo, Nádia, eu já vou acabar, gurias. Vou respeitar o horário, tá? A transição, o último ponto, então, é a relação da escola com o mercado de trabalho. É super importante vocês pensarem o significado que o trabalho tem para vocês. Afinal de contas, eu trabalho para quê? O que ele me entrega? De que forma ele contribui com a minha vida? E isso tem a ver com os valores, tá? Isso tem a ver com o que é alimentado na família de vocês sobre o que é estudar e sobre o que é trabalhar, tá? Vocês carregam representações do que é construir um conhecimento, né? Então, a gente sabe que, inevitavelmente, a relação com o aprendizado, a construção de uma qualificação profissional, ela é essencial para que vocês possam se inserir no mercado de trabalho. Mas a lei, ela não é tudo, precisa todas essas outras coisas que eu estou falando. E aí vocês precisam ter clara a hierarquia de valores. Por que isso interfere na transição, gente? Eu recebo várias pessoas que se sentem insatisfeitas no trabalho, que elas ingressaram, elas saíram da faculdade, era tudo que elas queriam. E aí elas entram num trabalho e elas dizem, era isso? E fica com uma cara assim, nem me lembro qual é o número lá que a Júlia colocou no início do dia de hoje, assim, mas os números mais negativos daqueles bichanos, né, das carinhas dos bichanos, é o que essas pessoas sentem. Por quê? Porque elas não pensaram, elas não tiveram um comportamento exploratório, que é aquela curiosidade elevada, elas não foram atrás do que era importante para elas, para verificar se naquele trabalho, no formato daquela vida que elas iriam levar, se aquilo daria conta dessa tabela de valores. Vocês não precisam ter todos esses valores que estão aí. Vocês terão alguns, tá? Ou autonomia, ou desenvolvimento pessoal, ou realização. Vocês terão alguns desses valores. Mas eu preciso saber o que é importante para mim para ir atrás disso, para conquistar isso na minha transição. Senão eu passo a vida correndo atrás do que eu não alcancei. E aí a transição, ela nunca se efetiva. Porque parece que tu tá sempre em busca de, né? Tu tá sempre como se faltasse algo e tu nunca vivencia aquilo que de fato tu conquistou naquele trabalho. Tá sempre, sabe? Tá sempre patinando, porque talvez não saiba o que quer. E talvez não tenha ido atrás disso que esperava no seu trabalho. Vamos lá, Nádia, a última. E o último recado que eu vou deixar para vocês. Alô, travou? Pra você travou? Aqui travou. Meu Deus, será que ela caiu? No último. Ai, socorro. Será que acabou a luz? Eu disse que podia acabar a luz. Agora oi, gente, tô voltando. Voltou. Glória. Ah, caiu. Eu acho que ela vai entrar de novo, gente. Calma aí. Oi, gurias e gurizes, voltei. Desculpa, eu moro aqui pertinho do Guatemi e essa hora é um horror. E com chuva, sempre cai. Eu me esqueci de avisar vocês que a nossa net aqui não é boa, tá? E com a ventania que tá, é possível que essa situação aí piore um pouco nas próximas horas, tá? Então, eu falava para vocês das soft skills.
Hoje em dia, se a gente está contratando alguém, o que a gente pondera? A gente precisa, sim, de pessoas com hard skills, que são os conhecimentos que vocês adquiriram na faculdade, que vocês adquiriram nos cursos. Mas é mais fácil eu testar alguém para processos, tá? Técnicos, do que eu construir alguém do ponto de vista pessoal. Eu melhorar a capacidade de resolução de problemas. É mais difícil do que ensinar para ela como fazer um experimento, como criar uma solução ou como desenvolver um produto. Claro, desenvolver um produto químico já é mais complexo, porque, claro, exige todas as hard skills, né? Vamos dizer assim. Mas não adianta nada se ele não conseguir negociar dentro da fábrica as alterações de layout de fábrica, o tempo que ele vai precisar para experimentar esse processo, engajar as pessoas numa visão inovadora. Entende? Se ele não tiver soft skills, ele não vai sobreviver ao mercado. Então, sabe aquelas atividades complementares que vocês têm? Que vocês têm a carga horária das disciplinas obrigatórias e eletivas. E vocês ainda têm, nos currículos atuais, nas diretrizes curriculares do MEC, vocês têm as chamadas atividades complementares, que é faça o que quiser. Minha dica, faça uma mescla nessas atividades complementares. Pega um pouco dessas horas e investe em curso de negociação, de comunicação, de resolução de problemas, tá? De inteligência emocional, que tem a ver com autocontrole, com autogestão, certo? Desenvolve a criatividade, participa de discussões com os outros, tenta olhar o mundo de outra forma para tu desenvolver flexibilidade cognitiva, ou seja, o que tu sabe é válido, o que tu sabe é importante, mas talvez ele não seja, com certeza ele não é a única realidade possível. Tem N outras formas da gente chegar naqueles resultados. Invistam em soft skills. Então, para concluir, gente, eu queria deixar um recado para vocês. Façam 3 coisas. Invistam muito em desenvolver as dimensões da adaptabilidade de carreira. Gastem tudo que vocês puderem de tempo, de energia, num planejamento consistente e sustentado com muita informação, e experimentem tudo que puderem para desenvolver a autoeficácia, tá? Tenham uma noção de futuro, enxerguem uma perspectiva e pesquisem muito para sustentar com conhecimentos que vão ajudar vocês a chegar nesses objetivos de carreira, tá? Cuidem muito preciosamente da rede de relacionamento de vocês, tá? Invistam, circulem, conheçam, se desinibam, conversem com as pessoas e construam laços, né? Chama no LinkedIn, te apresenta, tenha noção, tenha diversidade, heterogeneidade na rede de relacionamento de vocês. E invistam nas soft skills. Se vocês fizerem um pouco de tudo isso, eu tenho certeza que vai ser bem legal a transição de vocês. Eu agradeço muito a atenção e espero ter contribuído de alguma forma, ter dito alguma coisa que preste, né, para ajudá-los nessa transição. E agora eu sou ouvidos para tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Muito obrigada.